Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Rice por aqui pra gente resolver juntos uma questão de fundamentos de cinemática. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Dois aviões do grupo de acrobacias, Esquadrilha da Fumaça, são capazes de realizar manobras diversas e deixam para trás um rastro de fumaça. Nessas condições, para que os aviões descrevam duas semirretas paralelas verticais, perpendiculares ao solo, considerado plano, de tal sorte que o desenho fique do mesmo tamanho, os pilotos controlam os aviões para que tenham velocidades constantes e de mesmo modo, de mesmo valor. Considerando o mesmo sentido para o movimento dos aviões durante essa acrobacia, o exercício pede para a gente assinalar o que a gente pode dizer corretamente sobre essa situação. Bora lá! Para ajudar na resolução, eu trouxe essa figurinha aqui, ó, para a gente imaginar o movimento dos aviões. Nesse caso, eu estou considerando que é um movimento na vertical, porque foi dito para a gente, são trajetórias paralelas, mas eu estou considerando que esses aviões estão subindo. O importante é que eles tenham o mesmo sentido. Não tinha problema algum se você imaginasse os aviões descendo, ok? O que mais que a gente tem de informação? Para que o desenho seja feito, os aviões têm que ter a mesma velocidade. Então, se eu falo que a velocidade do avião A é VA e a velocidade do avião B é VB, nós já sabemos que a velocidade do avião A é igual à velocidade do avião B, ok? Uma informação importante para nossa resolução. Agora que a gente tem a figurinha aqui, vamos dar uma olhada nas alternativas? Letra A. Os aviões não se movimentam em relação ao solo. Bom, em outras palavras, o que a letra A está falando é que os aviões estão em repouso em relação ao solo, ok? Vamos aproveitar para resgatar os conceitos de movimento e repouso? Primeiro que são conceitos relativos. Quando a gente fala de movimento e repouso, a gente fala em relação a alguém ou a alguma coisa. Sempre tem que ter um referencial. Nesse caso, o movimento dos aviões está sendo analisado em relação ao solo. Qual que é a ideia de falar que algo está em movimento? É falar que esse algo tem a sua posição alterada com o tempo em relação ao referencial. E falar que algo está em repouso em relação ao referencial é porque a posição dessa coisa não muda com o tempo em relação ao referencial. Então, o nosso referencial aqui é o solo. Imagina que tem uma pessoa aqui no solo olhando aqui esses dois aviões. Bom, num dado momento, meus aviões estão aqui, né? Só que como eles têm velocidade, eles vão subir. Então, para uma pessoa que está aqui no solo, olhando para os aviões, ela percebe que a posição desses aviões muda com o tempo. Cada vez eles vão ficando mais alto. Cada vez esses aviões estão se afastando mais da pessoa que está aqui, ó, no solo, observando as acrobacias. Então, se a posição varia com o tempo em relação ao solo, é porque esses aviões estão em movimento em relação ao solo. A letra A disse que eles estão em repouso, então a letra A está incorreta. Vamos dar uma olhada agora na letra B? Os aviões estão parados um em relação ao outro. Os aviões estão em repouso um em relação ao outro. Vamos verificar? Deixa eu trazer meus aviões aqui para baixo de novo. Ó, faz de conta, faz seu exercício de empatia, se coloque no lugar do outro. Faz de conta que você é o piloto do avião A. E aí você olha pela sua janelinha e você vê o avião B aqui do seu lado. Bom, depois que passar um tempinho, como os dois têm velocidade, os dois estão subindo, daqui a pouquinho eles estão aqui em cima, certo? Aí você, piloto do avião A, olha pela sua janelinha e vê o avião B ali do lado. Concorda que para você ali dentro do avião A, parece que o avião B não saiu do lugar? E isso acontece porque os dois têm a mesma velocidade. Se as velocidades fossem diferentes, isso não ia rolar. Se o avião A tivesse mais rápido que o avião B ia começar a ficar para trás, ia ficar esticando a cabeça para verificar o avião B. Se o avião B tivesse mais rápido que o avião A, você ia ver o avião B ultrapassando. Nesses dois casos, com velocidades diferentes, nós teríamos movimento entre os aviões. Agora, como as velocidades são iguais, o tempo inteiro a gente tem um avião do lado do outro. Então, para o piloto aqui do avião A, parece que outro cara está parado, porque a posição dele
em relação ao referencial, que é o avião A, não está sendo alterada. Então, sim, o avião B está em repouso em relação ao A. Assim como eu também posso falar que o avião A está em repouso em relação ao avião B. A alternativa B é justamente a alternativa correta. Só para a gente seguir com paz de espírito, vamos dar uma olhada por que a letra C e a letra D estão erradas. Letra C. Um observador parado em relação ao solo está acelerado em relação aos aviões. Então, de novo, faz de conta que você segue sendo o piloto do avião A. E você está olhando para uma pessoa que está aqui, paradinha no solo. Em relação ao avião, em relação a você, parece que aquela pessoa está em movimento acelerado. Bom, conforme os aviões vão subindo, você vai se afastando daquele observador, né? Então, sim, conforme o avião se movimenta, você vê aquela pessoa ficando para trás. A posição da pessoa em relação a você, piloto, está variando com o tempo. Aquela pessoa está em movimento. Mas esse movimento é um movimento acelerado. Para que esse movimento fosse acelerado, a gente precisava ter uma aceleração na jogada. E não tem aceleração, sabe por quê? Porque os aviões estão com velocidade constante. Então, para você, piloto do avião A, olhando o observador no solo, aquela pessoa está no movimento uniforme, com velocidade constante. Ela se afasta do seu avião com velocidade constante, sem aceleração. Para que fosse acelerado, o movimento dos aviões tinha que ser acelerado. Então, por isso, a gente descarta a letra C. E a letra D, um avião está acelerado em relação ao outro. Para falar que um avião está acelerado em relação ao outro, isso implicaria falar que um avião está em movimento acelerado em relação ao outro, que tem movimento entre eles. Mas a gente acabou de analisar na letra B que não tem movimento, um está em repouso em relação ao outro, porque as velocidades são iguais. Então percebe que não faz sentido falar de aceleração, uma vez que um avião está em repouso em relação ao outro? Por isso, a gente pode descartar a letra D, confirmando a letra B como alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!